Buenas noches, hermanos. Gracia y paz. Hoy vamos a arrancar con la lección 18, verbos Tem água para líquidos. tomar. Hola, Ainda você pastor. precisando. Sou Gilberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me alegro. Eh, ya avisé a los alumnos y vamos a ver. Creo que quedó pendiente una clase, ¿no, pastor? De ¿Verdad? la última, ¿no? Porque ya ese lunes no hubo clase. Sí. ¿Y tiene noticias de profesor Marcos Mercado? No, no supe nada. Pero Ah, parecía que bien. estaba haciendo estudio, ¿no? Estaba haciendo estudio nomás, no era una situación de que estaba internado, me parece, que estaba haciendo estudio. Bien. Sí, esperamos que se Vamos, mejore. com- vamos orar por ele. Sí. Vamos compartilhar um arquivo de la lição 18. Bueno. Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a empezar. Damos-te graças, ó Deus, por este dia, por este repasso de grego. Também pedimos, Senhor, por la vida de professor Marcos Mercado, por seus estudos, por sua saúde e também por o ministério. Seja com tu servo, ó Deus, e com nós outros também, com os demais alunos deste curso, em nome de Jesus. Amém. Muy bien. Entonces, hermanos, yo creo que todos tienen el libro y también un archivo que nosotros ya postamos de grupo de griego, de repaso de griego, de la lección 18, ¿cierto? Entonces vamos a recordar esta clase que foi foi passada em 31 de março, creio. E depois chegou com a classe 19, a lição 19, e já passamos, que foram os particípios, já revisamos, fizemos o repasso de la lição 19, pero quedou se faltando la lição 18. Muito bem. Então vamos volver a la lição 18 para que puedan gravar melhor, certo? Bueno, mira que los verbos tienen una terminación, ¿eh? Un tronco y o principal de los verbos são os verbos de tempo presente, do indicativo ativo, certo? Y algunos de los verbos cambia con con los troncos y también cuando en algunos tiempos verbales cambia la forma del verbo, ¿cierto? Entonces, miramos los nombres, los verbos y también los objetos, né? Que são os principais de uma gramática de grego,
¿sí? Muy bien, vamos a repetir entonces esta expresión que está acá de Hechos 5:30. Ho Theos ton pateron remon, egeiren Jesús, né? É o Deus de nossos padres levantou a Jesus, né? Ho Theos ton pateron remon, egeiren Jesus. Então, egeiren tem a ver com egueiro, né? É um verbo líquido. Por que um verbo líquido? Né? Vamos compreender na morfologia sobre os verbos líquidos. Airo, yo levanto. Apangelo, yo anuncio. Apocrinomai, yo contesto. Apoteino, yo mato. Apostelo, yo envio. Egueiro, yo me levanto. Crino, yo juzgo, condeno. Espero, yo planto, siembro. Acá entonces tiene 8 verbos líquidos. Y abajo son 2 sustantivos. Ángelos, ángel o mensajero, ho ángelos, substantivo de la segunda declinación, masculino. Ho, artículo masculino. E outro também de la segunda declinação, ho apóstolos, apóstolo, emissário, também mensageiro, certo? Paradigmas a memorizar. Vamos. Bueno. Então, futuro ativo deu indicativo, né? Mira que os futuros llevam um sigma, pero como estes verbos líquidos cambia, ¿por quê? Miramos la morfologia. Os verbos líquidos em grego não têm nada a ver com fluidos, pero são verbos cujos troncos básicos terminam em lo que os linguistas chamam uma consoante líquida, né? Lambda, mi ou mu, ni ou nu ou ro. Então, estas consonantes, né, são chamadas de líquidas. Então, quando um tronco de um verbo termina com uma de estas consonantes líquidas, estes verbos são chamados de verbos líquidos, verdade? Então, os verbos líquidos, cujos troncos terminam com mi ou mu, são raros no tempo, no Novo Testamento. Assim que os trataremos mais adelante. Por alguma razão, os antigos gregos não tiveram cuidado do sonido das consonantes líquidas seguidas por uma sigma em los verbos. Mira que os futuros lleva depois de tronco uma sigma. Então, quedaria-se com lambda sigma ou mi sigma, ni sigma ou rho sigma, verdade? Então, tanto para o futuro como para o isto, verdade? Então, por lo que a sigma utilizada para identificar é o tronco do futuro e do auristo primeiro se eliminou. Então, se elimina a sigma, pero conserva os tempos, futuro e auristo. Esto causa solo cambio en la pronunciação e la ortografia. O significado de los tempos verbais se mantém sem cambio.
Então, se volvemos a nuestro paradigma, menor, né? Menor. Menor é eu permaneço, né? Agora, quando chega com uma sigma, ni com sigma, saca a sigma e queda-se com uma vogal alongada. Então, você tem um acento circunflexo, né? Menor, porque não se pronuncia menos, né? Mira que o futuro era sou, sei, somente, até, sou, sim, certo? Pero conserva o significado do verbo, que é futuro. Então, menor, eu permanecerei. Menéis, tu permanecerás. Menei, ele, essa, o eixo permanecerá. Menomen, nós outros permaneceremos. Meneite, ustedes permanecerão. Menusim, estes permanecerão. Certo? Então, não há dúvida, porque o verbo permanece com o tempo, queda-se com o tempo futuro, e o que cambia é que saca a sigma e a vogal final de los verbos são de que hace parte com a fusão do sigma, mas a vogal recebe um acento circunflexo. Auristo primeiro, né? Porque temos também segundo auristo, verdade? Auristo primeiro, ativo do indicativo, é o auristo regular. Então, auristo recebe uma preposição epsilon e o sa. Então, seria epsilon mais sa, sem. Samen, saté, san. Mira que também acá, quando temos uma vogal, uma consonante líquida, que é mi, né, ni, então, esta consonante com mais sigma saca a sigma e queda-se com a vogal, certo? Então, se acá não tem necessariamente, né, o acento circunflexo como tem no futuro, certo? Então, como vamos reconhecer é o tempo futuro de los líquidos, né? E o tempo auristo de los verbos líquidos. Que no futuro tem acento e saca a sigma. Então, você tem que memorizar qual é o tronco de los verbos. Muito bem. Volvemos ao vocabulário. Por exemplo, airo. Então, airo, o tronco do verbo é ro, porque separa a vogal temática, tienes o quê? É o tronco. E este tronco termina com ro. Luego, ro é uma consonante líquida, certo? Por exemplo, apengelo, também, lambda, uma vogal, uma consonante líquida. Apocrinomai, que é um verbo deponente, né? Então, mi é uma consonante líquida. Apostelo, apocteno, ni é uma consonante líquida. Apostelo, separa a vogal temática do tronco, tem última uma consonante líquida. Egueiro,
Ro, consonante líquida. Crino, consoni, consonante líquida. Espero, termina com uma consonante líquida, é o tronco do verbo. Então, tiene que guardar, tiene que memorizar qual é o tronco do verbo, né? Então, temos as terminações e antes de las terminações temos o tronco de los verbos, certo? E quando os verbos seguem com ro, ni, mi ou ni, são verbos líquidos, tá? Por que é auristo? Porque tem prefixo, epsilon. Então, meno queda-se como emeina, yo permaneci, tempo de passado, completo, né? Auristo é um tempo completo. Emeinas, tu permaneciste. Emeine, ele, essa, estes permaneceu. Emeinamen, nós outros permanecimos. Emeinate, ustedes permaneceram. E emeinam, estes permaneceram. Certo? Muito bem. Seguimos a morfologia. Os verbos líquidos são completamente regulares em las formas de los tempos presente e imperfeito, certo? Então, a forma de los verbos líquidos em el tempo perfeito e presente queda-se como regulares. Os outros verbos que se encontram no vocabulário desta lição são todos verbos líquidos, que ocorrem 50 vezes ou mais em Novo Testamento, com exceção de mi, né? Então, lambda, ni, ro, são 50 vezes no Novo Testamento. Então, sempre vamos nos deparar, sempre vamos encontrar verbos líquidos no Novo Testamento. É o grupo pequeno dos outros verbos líquidos no Novo Testamento cumprem a maioria dos casos com estas palavras mais comuns. A tabla seguinte enumera as 6 partes principais dos verbos líquidos do vocabulário. Um espaço em branco significa que esta parte principal não ocorre no Novo Testamento. Observem estas formas com cuidado. Posteriormente, vamos a discutir os elementos das formas clave em ordem. Então, partes principais de los verbos líquidos: presente ativo, futuro ativo, auristo ativo, perfeito, perfeito médio passivo e auristo passivo. Bueno, então a forma do presente, toda a forma do presente está na primeira persona do singular. Então, como, como conjugamos os verbos no presente? Airo, né? Airo, aires, airei. Airomen, airete, airosim. Recuerda? Certo? Apangelo. Apangelou, apangueléis, apanguelei. Apangelomen, apangelete, apanlegocim. Então, são os, como o verbo liou. Liou, liés, liei. Liomen, liete, liusim. Certo? Então, menou, menés, menei. Uh, menomen, meneté, menusim. Muito bem. Estes foram o primeiro verbo que nós outros aprendemos em grego uno, certo? Então, estes verbos são verbos líquidos. Por quê?
tiene una terminación que del tronco con una consonante líquida. Já hablamos arriba a respeito de la separación del vogal ômega, que é a vogal temática verbal, del tronco. A partir del tronco, vamos construir o futuro e o auristo, certo? Então, mira que tem airo, air. Então, air seria ro com sigma. Saca lá sigma, queda-se aro, com acento circunflexo. Apangelo, apangelo. Acá, não somente saca lá sigma, como também saca uma lambda. Então, se tinha duas lambda, queda-se com uma. Então, a, apangelo e o acento circunflexo, futuro. Apoquiteino, apoquiteino, né? Saca é o iota do tronco. Então, não é apoquiteino, e sim apoquiteno. Apostelo, saca la lambda, la sigma. Apostelo, mira. Egueiro, então, saca só la sigma. Egueiro, porque no futuro é tronco mais sigma. Crino, saca só la sigma. Então, crino com acento circunflexo. E meno, só acento circunflexo, certo? Então, estes verbos têm a forma del futuro. São todos derivados do presente. No presente são verbos regulares. No futuro, cambia a forma do verbo, pero o significado é de tempo futuro, certo? Auristo ativo. Mira que os auristos empiezam com um prefixo epsilon. Alfa mais epsilon é eta. Então, era. Mira que os verbos do auristo são sas, sem, samé, satem, sam, né? Por exemplo, o paradigma liô, elissá, elissás, elissem, elissamém, elissaté, elissam. Então, saca lá sigma e também hace uma fusão de alfa mais o epsilon, porque para formar o auristo necessita de epsilon mais sa, verdade? Que é próprio do auristo. Então, na formação, na composição dos verbos líquidos, tem que mirar o que passa antes do tronco e também depois do tronco. Como é importante conhecer o tronco do verbo, certo? A forma do vocabulário dos verbos, nós outros conhecemos todos os troncos dos verbos. É claro que na forma conjugada de los verbos, não é possível identificar propriamente quais é o tronco. Pero se nós outros gravamos a forma do vocabulário, e sempre o vocabulário de los verbos queda-se do tempo presente ativo, primeira persona do singular, certo? Então, eu pido para que possam gravar a forma do presente ativo, primeira persona do singular, para
conhecer e também formar ou reconhecer as formas de outros verbos, porque futuro e auristo são derivados do presente, que é presente ativo é o de todos os verbos, é o principal, verdade? Então, se eu conosco é o tempo presente dos verbos, queda-se mais fácil para compreender os demais tempos verbais, certo? Então, acá, apangelo, alfa, mas como apangelos é um verbo composto, não é no alfa que há uma fusão, e sim no alfa de angelo, apo mais angelo. Então, la fusão queda-se com entre a la preposição e la terminação de la palavra, né, do verbo. Então, apenguela, né? Então, seria, queda-se também uma lambda, né? E o sigma. Apocrinomai, no mesmo. Por exemplo, apo é uma preposição. Então, logo, onde recebe o epsilon? O epsilon recebe antes do tronco verbal. Então, queda apo, omicron mais epsilon é epsilon. Apecri, ape, apecrino, apecrinamen, certo? Apoquiteino, outro verbo composto. Apo, uma preposição. Logo, a fusão chega-se com o ômicron mais epsilon. Então, a pectena, né, seria a pectenasa, pero la sigma queda-se, né? Perdão, la sigma saca la sigma, né? Então, porque é um verbo líquido. Apostelo, outro verbo composto. Então, onde queda-se a fusão? Antes do verbo e depois da preposição. Então, ômicron mais epsilon, epsilon. Apesteila, egueiro. Então, se a egueiro não é um verbo composto, logo, onde passa a fusão? Queda-se a fusão. Na primeira vogal, epsilon mais epsilon é eta. Egueira, crino. Crino não tem uma vogal. Então, recebe, é o epsilon. É crina. Meno também não tem uma vogal. Empieza com uma consonante, então é meina. E outra também é espero. Empieza com a sigma, pero tempo auristo, vamos añadir, agregar uma epsilon, né? Espera. Muito bem. Então, esses detalhes são importantes para a compreensão de los tempos verbales, futuro e auristo de los verbos líquidos, certo? Porque estamos chamando a atenção de los alunos para os dois tempos, porque a forma destes verbos líquidos cambia no tempo futuro e no tempo auristo, pero o significado queda ser o mesmo. Muito bem. Como uma nota ao margem, vários verbos que já hão aprendido
que qualificam como verbos líquidos têm formas de auristo segundo, que é uma forma de um verbo irregular, certo? Auristo segundo. Então, Ramarcano, já conhecemos, Chopeco, né? Então, a raiz deste, do tronco deste verbo termina com uma consonante líquida, ¿verdad? Ah, entonces, Emarton, que é um, um, uma outra forma, Anaibaino, né? Nabaino, eu subo, né? Ou leio em voz alta, Anabaino, né? Então, queda-se é o término com uma consonante líquida. A forma de anabaino cambia, né, com outra conjugação. Balo. Balo termina também é o tronco com uma consonante líquida. E balon, né, que é a forma do imperfeito. Lambano, né, chotomo, é um verbo líquido. A forma de imperfeito é labon, né? Então, recuerda, as palavras comuns são irregulares em qualquer idioma, certo? Muito bem. É o futuro de alguns destes exemplos, Amatano e Balo. Balo é jugo. Seguem os princípios líquidos. Vocês devem verificar e analisar as partes principais que se dão em la lista de los verbos para estes verbos. Bueno, futuro líquido. Como vocês podem ver, de menos em el futuro, parágrafo 18.2, os verbos líquidos se conjugam exatamente como um verbo contracto do tipo epsilon. Los verbos contratos habla sobre la contracción, contracción de las vocales, ¿eh? Porque são verbos cujo tronco termina com uma vogal. Então, quando añadimos outra vogal, há uma contração. Desta forma, são chamados verbos contractos. Então, se os griegos sustituyeron la sigma por una epsilon en el tronco futuro de los verbos líquidos. Entonces, men seria, o futuro seria men, por exemplo, do verbo menor. O futuro seria men mais so. Foi cambiado a meneo, né? É o futuro. Isto é, meno, né? Muito bem. Então, la sigma, como está explicando acá, foi substituído por um epsilon. Luego, epsilon mais, perdão, epsilon mais sigma é um ômega, sim? Então, este ômega é a fusão, é a contração de epsilon mais ômega.
certo? Então, las vocales pueden hacer una fusión, chamamos de contração, ou são os verbos contractos. Então, de uma certa forma, los verbos líquidos também têm uma forma de contractos, de verbos contratos, porque quando substituímos o sigma por um epsilon, há uma fusão. Muito bem. Então, isto significa que a única diferença entre o futuro e presente para muitas formas de meno, de crino e alguns outros poucos verbos é o acento, já que o signo de contração de la epsilon. Observe também de la segunda parte principal, segunda coluna, para o vocabulário dado em 18.3, que a maior parte dos troncos futuros cambiam levemente com uma compensação para a sigma que se elimina. Estos los hacen aún mais distinguíveis de las formas do tempo presente. E nos casos em que o tronco presente tem uma iota, esta se elimina em el tempo futuro. Por exemplo, airo, tempo futuro, este iota, saca lá o iota, queda-se aro. Apoquiteino, tempo futuro, este iota, saca também. Apoquiteino, certo? Então, são alguns dos destaques que nós encontramos de los verbos líquidos, tempo futuro. Adicionalmente, se o tronco actual tem dois lambdas, uma se elimina no futuro. Por exemplo, apangelo, então tem dois lambdas. A, então, queda-se um de los lambdas. Então, queda-se, saca um de los lambdas e queda-se hasta uno. Apangelo, apostelo, tem dois lambdas. Saca la una, queda-se com apostelo. ¿Eh? La pronuncia es la misma. Não há diferença de la pronuncia quando saca uma lambda. A pronúncia é la misma. Muito bem. Auristo líquidos, que é outro tempo que os verbos líquidos cambia la forma. Las formas de auristo de los verbos líquidos não se assemelham a los verbos contractos, com terminação epsilon, como lo hacen com el futuro. Então, só o futuro que há uma contração com epsilon. Auristo não. Em vez de esto, isso simplesmente elimina o sufixo sigma del tronco. Conserva o aumento e as terminações regulares do verbo auristo primeiro, né? Então, se vocês recordam do nosso paradigma, né? Liô, tempo futuro, tempo auristo é ele ou eluçar, né? Eluçar, eluçás, elucem. Eluçamem, eluçaté, eluçam, certo? Mira que Auristo não cheva sigma.
pero conserva aumento, que é la epsilon. Quando empeça, é o tronco, verdade? Então, em alguns casos, o tronco se cambia como compensação para a sigma eliminada, como também lo vimos no futuro. Airo e o auristo era. Se suprimiu la iota, apangelo, e o auristo apangeleila. Uma iota agregada e uma lambda suprimida, certo? Então, há que mirar os detalhes de las formas de los verbos líquidos. Muito bem. Graças a Deus são poucos, cerca de 50 no Novo Testamento, pero temos que conhecer os líquidos, verdade? Então, estas formas, a menudo, sofrem algum câmbio em el tronco e o suprimem também la teta e no tronco de auristo passivo. Por exemplo, apostelo é o auristo passivo, apestalem. Há também uma forma na tabla, nossa tabla, por exemplo, o auristo passivo é marcado por uma teta, né? Então, tem apengelen, apectene, apecritem, apecratem, apecra, apectantem, apestalem, egertem, ercritem, esparem. Mira que os verbos que todos estão no passivo e uma marca que chega que mostra ou demonstra os passivos é o teta, certo? É um modo passivo, tempo e modo, né? Quais são os modos? Perdão, quais são as vozes? Vozes ativa, média e passiva, ou passivo, certo? Então, presente ativo é tempo e voz. Futuro ativo, tempo e voz. Auristo ativo, tempo e voz. Perfeito ativo, tempo e voz. Perfeito médio e passivo, tempo e voz. Porque a média e a passiva são vozes do verbo. Muito bem. Então, volvemos nossa morfologia. Estas compensação do tronco de auristo em los verbos líquidos, quando ocorre, aclara a ambiguidade entre o auristo e certas formas de imperfeito, certo? Eminem, auristo versus eminem imperfeito. Pero em aqueles casos em que o tronco de auristo não se cambia, não há diferença em la forma entre as formas de la terceira persona do singular, del auristo e del imperfeito. Então, o que passa? Por exemplo, egeiren es ambos, tanto em auristo como em perfeito. Só o contexto deve determinar o correto análise gramatical, se é tempo auristo ou imperfeito, verdade? Aunque podemos señalar que o auristo é muito mais comum que o imperfeito em general.
Muy bien. El tronco del perfeito del verbo líquido a menudo suprime la consonante líquida. Por ejemplo, crino. Y el perfecto es que crina, porque tiene una reduplicación. Perfeito recebe una reduplicación, certo? E tem uma marca, um sufixo de K. É K, cas, quem, camen, caté, can. Então, perfeito recebe uma reduplicação de tronco quando empeça e também lacar. Também ocorre outras alterações leves em el tronco, que deve aprender-se individualmente para estes verbos. Como sempre, a clave para reconhecer a forma do perfeito e médio e passivo é notado que não há vocais variáveis. Muito bem. Alguma pergunta? Se tem alguém? Tem, pastor Maurício? Agora? Não, No, agora não tem nada. no, no hay Muito nadie bem. con él. Então, Sí, está pidiendo para entrar a Gianluca. Se está entrando. Ahí está. sim. Creio que não acompanhou o Lucas, não? No, recién entró. Muito bem. Então, os exemplos. Perdão, os exercícios, né? São muito buenos, irmãos, a hacer estes exercícios. Acá, a forma do dicionário. Qual é a forma do dicionário, né? Para os verbos, todos acá são verbos, verdade? Los 20 exemplos de los exercícios, todos quedam-se como verbos. Agora, a forma do dicionário qual é? É do presente do modo de indicativo ativo, primeira persona. Então, por exemplo, airo, né? Airo é uma forma do dicionário, verdade? Aro, mire que aro há um câmbio de la raiz. Por quê? Como aprendemos, é um verbo líquido, termina com narrou. Então, deveria receber uma sigma, pero saca a sigma porque é um verbo líquido, né? E segue com um acento circunflexo, né? Então, este não é a forma, o segundo não tem uma forma do dicionário, verdade? Só o primeiro. Então, vamos mirar outro, por exemplo, apostelo. Claro, é a forma do dicionário. Apestela. Mira que há um câmbio entre apostelo e apestela, né? Então, logo, esta não é a forma de um dicionário. Quatro não serve. Cinco, espera, né? Tem uma epsilon. Então, pode ser um auristo. Então, não é uma forma de dicionário também. Apoquiteino. Não tem aumento, pero tem uma. Acá tem uma, deve ter uma fusão e uma contração. É o final do término do verbo. Luego,
não é a forma de um dicionário. Outro, apoquiteino. Apoquiteino não tem um acento circunflexo. Tampouco tem uma forma de fusão. Logo, sete é um exemplo de uma forma de dicionário. Egueiro, mira que tem um acento circunflexo. Logo, é o futuro, então não é a forma do dicionário. Como também lá 9. Pero lá 10, menos, claro, menos é a forma do dicionário, porque está no tempo presente. Então, é um exercício muito bueno para memorizar qual é a raiz, ou qual é o tronco de los verbos. Coincidências e análises gramaticais. Encontre a coincidência de la palavra clave com os verbos do mesmo tempo, por exemplo, presente com presente, futuro com futuro e etc. Auristo com auristo, imperfeito com imperfeito. É possível que haja mais de uma coincidência. 2. Haga a análise gramatical e traduzca todas as palavras-clave. Né? Por exemplo, eminem. Né? Emene tem aumento e termina com nem. Logo é um imperfeito, né? Um tempo imperfeito. Este exercício é muito bueno para recordar os tempos verbais. Então, qual é a outra forma do tempo imperfeito? Né? Elicem. Não, elicem é futuro, porque tem sigma. Né? Eu eguilisato. Não é, não tem a forma de um imperfeito. Luego, eromen. Eromen é o imperfeito. Mira ecrina, né? Ecrina é crino, né? Então, é um verbo líquido. Recebe aumento com epsilon e saca la sigma. Crina, então, crina é auristo. Qual é o auristo que nós encontramos? Bueno, rara é um substantivo, não é verbo. Elton, pode ser, é a penguelon, né? Luego, este não é, porque não tem forma de auristo. Ecrina é, ecrina é auristo. Luego, Elton é auristo. Então, os dois. E assim por delante, certo? Muito bem. Na compreensão, haga uma análise gramatical de los verbos e traduzca estos passagens. Né? Antes vamos mirar os vocabulários. Astartos, ou reaftartos, ou to aftarton, incorruptível, redoxar, ou restoxes, né? A glória, doxa é glória. Recrisis, ou criceus, juízo. Rolitos, roca. Por lo tanto, Christos, Cristo.
Muy bien. Entonces vamos pronunciar para que cerrar nuestra clase de hoje. Vamos pronunciar algumas sentenças, né? Algumas passagens. Elton és, Tom, Pauline, Kai, a a Penguelan, Toys, Har, Kieronsin, Panta, Eger, Egerte, Christos, Eknekron, Dia, Tes doxes, tu partos. 3. Eran ulitus. 4. Crine curios ton lion autu. 5. Kai crisis tois etnesin apangelei. 6. Hoi necroi egetesontai afitartoi. 7. Apecritesan autu tineis ton gramateus. 8. Angelus crinumen. 9. Apostelo reis autos apostolos. Kai tinas auton apokitenosin kai dioxosin. 10. Kai critesan hoi o es oi necroi kata ta erga auton. 11. Apostelei huios tu antropo tus angelus autu. Y 12 kai apokitenosin autu kai egertesetai. Muy bien. Mira que o professor Marcos Mercado habla que a melhor tradução que segue as referências são de Reina Valera, anos 60. É a melhor versão para esta tradução. Sim? Muito bem, irmãos. Vamos aguardar a classe de lunes. Creio que é a próxima lição, a lição 20, né? De lunes próximo com o professor Marcos Mercado. Pedimos a Deus para sua saúde, estudo também, para que pueda dar continuidade a estes exercícios, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Pastor Mauricio. Dios le bendiga. Una Gracias, buena pastor. noche. Igualmente, no sé si ya nunca tiene alguna pregunta porque está por allí. Ah, buenas noches, Dios les bendiga. Honestamente me conecté tarde a la clase. Estaba de Está camino. la clase va a estar colgada allá en el grupo, hermano. Ah, bueno, perfecto. Dios mediante ¿Ah? mañana. Yo la vuelvo a ver, Dios mediante. Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Bendiciones. Igualmente, gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Dale, igualmente. Chao, chao. Chao, chao.